Bom dia a todos. Olha, eu acho que é um prazer enorme, no meio de uma pandemia, mesmo sabendo o quanto a humanidade está sofrendo, hoje vir conversar com vocês sobre um tema que se torna essencial na sociedade atual. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E aí nós aqui do Amor a Cristo, nós vamos conversar com o Centro Espírita Amor à Verdade sobre Bem-aventurados os pobres de espírito, que é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós vamos falar sobre o item 3 até o item 6, que é todo aquele que se eleva será rebaixado. Tá? São várias passagens de Jesus, e aí nós vamos dialogar, discutir sobre essas passagens. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo é uma coisa que me faz refletir bastante sobre por onde anda o movimento espírita atual. Então, ao sabor dessa musiquinha gostosa, nós vamos refletir um pouco. Quando a gente coloca no YouTube, eu gosto de assistir muitas palestras do YouTube, e a gente coloca lá assim no YouTube, palestra espírita. Vai vir assim, ó. Palestra espírita sobre a natureza do corpo de Jesus. Palestra espírita sobre os milagres de Jesus. Palestra espírita sobre as transfigurações de Jesus. E aí a gente está perdendo a essência, porque Kardec ele já avisa na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que não vai estudar as passagens, tá, da vida de Jesus, porque a elas cada religião faz uma interpretação. O que Kardec vai trazer é o conhecimento moral dessas passagens. O que elas estão nos ensinando enquanto seres humanos na nossa relação com o outro e com o divino. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, assim como o Livro dos Espíritos, tá? O Livro dos Espíritos vai, no terceiro livro, que são as leis morais, vai trazer todo o conteúdo, ok, do Evangelho. E o Evangelho ele vai sintetizar, colocar na forma, dando embasamento à fala do Cristo sobre as leis morais. E aí, quando a gente vai falar de Jesus, né, fala assim, mas por que Kardec escolheu Jesus, as falas de Jesus, para criar o seu terceiro livro doutrinário, né, que os espíritos ajudaram? A gente vai falar muito da questão 625, que é qual é o modelo e guia da humanidade? E aí a resposta, vide Jesus. Então tudo que Jesus fez como ação ou sua fala nos seus ensinos, para nós tem que servir de exemplos que nós queremos praticar, tá? Antes de mais nada, eu peço desculpas pelo barulho aqui ao redor, coloquei essa musiquinha para disfarçar, porque sempre está tendo uma obra, e se aparecer algum animal aqui atrás, é que a casa é cheia de cachorro e gato, tá? Nós vamos começar assim. Nós vamos ler as passagens, e aí nós vamos conversar sobre elas, tá? Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5. Vamos falar um pouco sobre isso? Quando Jesus traz essa mensagem, ele diz que a gente tem que se comportar como uma criança, no sentido das atitudes. Não, Jesus está falando de valores.
Se vocês forem estudar um livro que não é espírita, mas que está me despertando assim, para o mundo da filosofia, que é algo que me chama muita atenção, que eu tenho estudado bastante, que é O Mundo de Sofia. E aí, ali ela vai trazer o seguinte, né? Que os seres humanos é uma figura de linguagem, né? Os seres humanos, eles nascem dos pelos de um coelho que sai da cartola. E aí, ao invés da gente ir para a ponta dos pelos, a gente mergulha profundamente para a pele. E aí, naquela pele, a gente fica envolvido com o chá, com o almoço, com os problemas cotidianos, e a gente esquece de observar o mundo fora ao nosso redor. E o filósofo, ele tem um papel de ir para a ponta do pelo e observar o universo ao seu redor. E sabe quem faz esse papel? É a criança. Era essa linguagem que Jesus trazia. A criança, ela não é engessada. Reparem bem, as crianças sempre estão disponíveis a questionarem, né, o porquê. Por quê? Por quê? Por que a gente tem que ser racista? Por que a gente tem que ser orgulhoso? Por que a gente tem que se achar melhor do que os outros? É isso que Jesus trazia para nós de questionamento profundo. Quando Jesus fala para a gente se igualar à criança, é da gente se tornar um filósofo como uma criança, no sentido da gente questionar as nossas próprias ações sempre. Olha que interessante, não sei se vocês repararam na pergunta, quem é o maior no reino de Deus? Então, eles falam isso, gente, questionando assim, eles querem saber como eles vão se aproximar para ser o melhor, o maior. E aí o que a gente esquece? Quem fez essas perguntas? Jesus tinha 12 apóstolos. Desses 12, só Pedro tinha mais de 21 anos de idade. E se a gente for buscar as idades dos apóstolos, todos os outros 11 eram abaixo de 20 anos, porque tem uma passagem em Mateus que fala que Jesus estaria indo para algum lugar com Pedro e aí teria que pagar um imposto. Só que o imposto naquela época só era cobrado acima de 21 anos, das pessoas que tinham mais de 21. E aí Jesus pede para Pedro retirar, né, da boca de um peixe ali o valor que seria pago. E aí a gente vai estudando, né, e vamos ver que todos os outros apóstolos eram jovens. E eles tinham essa... Olha só que na juventude a gente coloca muito isso na cabeça do outro, né? Que você tem que ser melhor, que você tem que ser maior. E eles tinham aquilo dali também naquela sociedade. E por isso que eles fazem essa pergunta, tá ok? Do quem é maior. Até porque, entre a sociedade judaica, a gente não observava uma disputa claramente dentro dos seus dogmas sobre quem é melhor do que ninguém. Por mais que a gente sabe que existe isso em qualquer sociedade. Mas eles trazem muito desses valores da juventude. E aí Jesus também, né, fala que aquele que se comportar, no sentido aquele que trouxer valores como uma criança, ele será o maior. E aí, assim, gente, a gente tem que pensar que esse reino dos céus, né, como Lucas vai trazer no livro dele da Bíblia, aonde está o reino dos céus? Está aqui ou acolá? O reino de Deus está dentro dos vossos corações. É isso que Jesus quer que todos alcancemos, né? Então, esse se tornar criança é ser humilde para perguntar o porquê, para que mudar. E aí, o item 4. Então, as mães dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que meus 2 filhos que aqui estão têm assento em vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles lhe disseram: nós o podemos. E ele lhes respondeu: é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber. Mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder. Mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos.
Jesus, tendo-os chamados para si, disse-lhes: Vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam como um império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser se tornar o maior, seja o vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos. De novo em Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. Vamos lá, existem alguns trechos daqui que eu acho que é bacana. Eles querem, no reino dos céus, estar ao lado de Jesus, direita e esquerda. E aí Jesus pergunta se eles têm a capacidade de passar pelas provações que ele vai passar para chegar a esse reino dos céus. Porque naquela época, né, seguir o evangelho de Jesus é saber que existiria todo um sofrimento religioso, no sentido de preconceito, né? Era um conhecimento doutrinário novo para aquele mundo, de enxergar Deus não mais como rei dos exércitos, e sim como um pai amoroso, de enxergar todas as pessoas como irmãos, né? E o judaísmo não estava pronto para aceitar e entender as ideias do Cristo. E aí Jesus pergunta se eles conseguiriam beber. Eles falam que sim. Aí ele fala assim, vós não sabeis o que pedis. Podeis beber do cálice que eu vou beber? Eles disseram, nós podemos. E ele lhes respondeu, é verdade que bebereis o cálice, mas quanto está sentado à minha direita ou à minha esquerda, quem decide isso é meu Pai. Então, Jesus já mostrava para eles que seguir os seus ensinos significava sofrer aos olhos do mundo. Mas, em relação a sentar à sua direita e à sua esquerda, quem decidiria é Deus. No sentido de sondar o nosso coração e perceber aonde nós chegamos evolutivamente. Então, isso é uma jogada, né, que Jesus deixa nas nossas mãos, dizendo assim, todos vocês vão passar pelos problemas do mundo, pelas dores do mundo, mas quem vai decidir aonde vocês vão chegar é Deus. Muitas das vezes nós falamos assim, não, eu vou evoluir para eu parar de reencarnar. Quem decide isso é Deus, não é você. Já pararam para pensar sobre isso? Que é Deus que coordena e comanda as nossas vidas? Num sentido muito subjetivo, a gente não consegue controlar totalmente a nossa evolução. Porque hoje a gente fala assim, nossa, eu sou muito evoluído. Eu conheço o Evangelho, conheço o Livro dos Espíritos, eu faço lá a sopa, eu distribuo. E aí você se vê como o evoluído. Mas aí, você mora de aluguel, você perdeu o emprego, seu senhorio vai te despejar. E aí você quer ir lá brigar com ele. Ou você não entra em desespero, pensa numa loucura como o suicídio. E aí a gente vê que aquilo dali era só uma nata, né? Estava na superfície. Então é isso que Jesus nos mostra, que a gente vai passar pelas dores do mundo e elas vão nos aperfeiçoar. A gente não tem muito controle sobre a nossa própria evolução. Quem vai decidir a nossa evolução é nosso Pai. Assim como na escola, né, a gente tem umas teorias assim muito doidas em relação à evolução espiritual. Que, por exemplo, eu vou fazer essa prece para queimar 10 karmas, né? E aí a gente esquece que quem coordena tudo é Deus. Assim como o professor na escola faz um planejamento para aplicar para os alunos, Deus está fazendo tudo com o auxílio da espiritualidade, que eles estão executando em nome de Deus as ações para que a gente possa crescer. E aí Jesus dá o melhor exemplo de evolução. Eu não vim para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. Qual é o nosso trabalho? O que a gente tem feito para servir? E esse servir não é você ficar na recepção do Centro Espírita, na biblioteca do Centro Espírita, fazer palestra no Centro Espírita, ser médium do Centro Espírita, ser evangelizador do Centro Espírita. Sai disso, isso é muito ralo. Ralo no sentido de a gente achar que evoluído é quem está no Centro Espírita trabalhando lá dentro. Não é.
Você está servindo na sua casa? Você está servindo e escutando as dificuldades que a sua família, os seus amigos possuem e sabendo dar bons conselhos? Você está servindo abraçando aquele que sofre? Você está servindo dentro da sua profissão, executando de forma honesta aquilo que você assumiu? Você está servindo junto do seu companheiro ou companheira, ouvindo, amando, amparando? Você está servindo, educando muito bem os seus filhos? Você está servindo, escolhendo bons representantes políticos para a sociedade, estudando a história da vida desses caras, percebendo quais deles estão tentando seguir os valores do Cristo, não valores cristãos das religiões do mundo? Tudo isso, gente, é servir. Porque servir é ser útil. E aí a gente começa a perceber que a prática cristã, ela tem que funcionar todo dia. Ela vai fazer parte da nossa rotina diária, da gente poder refletir sobre as nossas ações, pensar em ser útil, e a gente fala assim, muitas das vezes, né, quando eu vejo uma pessoa sofrendo na rua, com fome, e eu não tenho nada, eu vou lá e oro por ela, e eu já estou servindo. Tá, mas na hora de você eleger uma pessoa que não pensa nelas, você deixa de servir. Não serve para muita coisa, não. É esse tipo de coisa que a gente tem que refletir, é uma questão filosófica, né? Adotar a prática cristã para a minha vida e refletir sobre as minhas ações, né? Porque a gente já sabe quem sou eu, que são as perguntas fundamentais da humanidade, para os espíritas é muito tranquilo de ser respondida. Quem sou eu? Um espírito imortal em evolução. Fui criado e não vou morrer mais. O corpo vai, mas eu não. Aí, vamos caminhar para evoluir. É preciso caminhar. Aí você vai lá e caminha, derrubando os outros. Porque a gente não está refletindo sobre as questões filosóficas da nossa vida, o que move as nossas ações. E isso Kardec usou, porque ele falou que doutrina espírita é filosofia, ciência e religião. E a gente só quer usar a religião no sentido de, eu estou adorando a Deus, estou orando todo dia, 5 vezes por dia, eu amo ao meu próximo, contanto que ele não pise no meu pé, né? Eu faço prece pelos desencarnados, mas na sua prática diária, você está se achando melhor do que os outros. Na sua prática diária, você acha que você não está errado, que você não tem que pedir desculpas pelos seus enganos. E aí, será que a gente está trabalhando a humildade em nossos corações? Vamos continuar, porque nisso eu só li só 2 itens. Terceiro item. Jesus entrou num dia de sábado. Vamos lá, vamos pensar. Sábado era um dia para você ficar na sua casa, tá? Para os judeus. Então já começa por aí. Que muitas das vezes a gente vai ter que transgredir leis injustas, no sentido do mundo. Por exemplo, uma lei que a gente acha injusta é a merenda de uma escola. Se um aluno fala assim, poxa, eu não tenho nada para comer hoje à noite na minha casa. E aí a gente vai falar assim, tá, eu vou te dar arroz e feijão que tem aqui. Não, você não pode, porque é uma lei. Essa criança não pode levar comida para casa. Mas isso não é meio injusto, porque 50 quilos de comida vão para o lixo daquela escola todo dia. Então, assim, Jesus estava mostrando que aquilo dali não fazia sentido. Mas eu não estou dizendo também que é para a gente dar merenda para a criança desse jeito, tá? É para a gente só refletir que existem coisas na nossa sociedade que não tem lógica. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir tomar sua refeição. E aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola, dizendo, olha só que legal, os convidados, vamos imaginar que como se fosse centro espírita, tá? Eu tenho lá as fileiras de cadeira e vamos imaginar que tem um banquete lá na frente. Aí o dono da casa está atrás. Quem é convidado, gente, é só pensar no BRT, abriu a porta, todo mundo... Os convidados daquela época, eles queriam estar próximo de quem os convidou, porque queriam ser importantes também. Jesus, olha que interessante, Jesus em nenhum momento discute, fala assim, povo mal educado, sei lá o quê. Ele observa.
Jesus observou, e Jesus tinha uma capacidade de observar e fazer uma síntese do conhecimento de uma forma assim, incrível, o que falta muito em nós também. Nós, espíritas, temos que raciocinar sobre isso. A gente está falando muito mais do que ouvindo. A gente está falando muito mais do que nós estamos vendo, observando. Quando fordes convidados para as bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, subi mais alto. E então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Gente, isso aqui tem implicações práticas na vida de todo mundo, tá? Primeiro, eu posso relatar isso até mesmo quem faz faculdade, um curso, sabe como é que é. Tem uma apresentação em grupo, ok? E aí, o seu grupo está afoito, querendo apresentar aquele trabalho o mais rápido possível para acabar. Você vai lá e corre e fala: não, quero me apresentar. Vai o grupo todo estrambelhado. Vocês vão rir, mas é verdade. E aí sai um trabalho porcaria. Quando você escolhe ser o último grupo a apresentar, você já observou vários grupos. Você observou o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer. Vício de linguagem, vícios comportamentais, problemas. Aí você observa aquilo, você analisa, você fala assim: não, isso eu não vou cometer, isso eu vou cometer. E aí no final, aqueles últimos grupos que ninguém dava por nada, o professor fala que teve uma ótima nota porque eles vivenciaram que as pessoas cometeram de errado através da observação e não erraram. Então na nossa vida diária a gente tem que ter essa humildade mesmo. Quando a gente se coloca às vezes por último, né, a gente acaba recebendo várias bênçãos porque a gente observa o que não deu certo ou deu certo no início. É isso que Jesus também ensina para a gente de forma prática. E muitas das vezes aqueles que se acham melhores do que os outros vão lá e se acham os bons, caem. A gente observa muito isso no mercado financeiro, né? Observem só, às vezes empresários que vão à televisão pisam em pequenos empresários. E aí, como eles têm mais dinheiro nas bolsas de valores, de um dia para o outro caem no mundo, muitos se matam. É só pensar nas crises financeiras que o capitalismo vem enfrentando ao longo do tempo, e quantas pessoas se mataram por causa de problemas financeiros decorrentes disso. Enquanto as pequenas empresas erram, acertam, vão crescendo e se tornam sólidas. São exemplos práticos que no dia a dia a fala de Jesus faz muito sentido. A gente aprende muito observando e também vendo o erro dos outros, não para julgar, mas sim para nós não cometermos. Então, uma coisa que eu tenho aprendido, né, e graças a Deus a vida tem me proporcionado, é esse pausar as situações que estão ocorrendo ao meu redor e pedir um tempo para digerir aquilo que está acontecendo, para eu poder pensar e saber quais são as melhores ações que eu posso tomar. Jesus nos dá esse ensino. Uma pessoa que pensa antes de falar, uma pessoa que pensa antes de agir, é uma pessoa feliz, porque ela não fala besteira e ela não age de forma leviana. E aí a gente aprende a ter humildade, né, de reconhecer às vezes também que, realmente eu não tenho como ser melhor em tal ponto. E é isso que Jesus fala, né? Aí item 6, ok? Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por essas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. Então, a gente vai falar assim, ó, o mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima, que aquele que quiser se tornar maior seja o vosso servidor. E nesta, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Agora vamos falar de espiritismo também prático. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um relato de uma rainha que vai falar que quando ela chega no mundo dos espíritos, aqueles que estavam abaixo dela estavam numa posição mais alta. E ela se via, né, assim, hoje, aos olhos de hoje, como uma moradora de rua. E aí, quando vocês vão ler também a Revista Espírita, acredito que seja março ou fevereiro, acho que é março de 1858, ou fevereiro, ali a gente tem uma rainha da Índia também, que ela é desencarnada, ela não tem mais um trono para sentar, não tem um palácio para passear, e ela é uma pessoa qualquer no mundo dos espíritos, e que participa de uma grande massa ainda de espíritos imperfeitos. Enquanto espíritos que estavam numa situação econômica pior do que ela, numa situação social pior, eles se viam elevados. Elevado, gente, não significa que... Olha que conceito errado também, né? Elevado na nossa cabeça então lá em nosso lar eles vão ter uma casa bonita, vão ocupar ótimas funções nos hospitais, nos trabalhos das esferas espirituais. Pensamento do mundo materialista. Elevado que a gente está falando ali é morando numa casinha simples, no plano espiritual, e sendo feliz o tempo todo, porque eles não sentem mais as necessidades da vida material, não sentem a necessidade de ninguém para servi-los, porque eles aprenderam a ser trabalhadores a vida toda. Quantos de nós, eu sempre falo isso relacionado à educação, né? Quantos de nós temos pessoas com doutorado, pós-doutorado, e não sabem trazer uma informação científica às massas? Por isso que o Brasil não valoriza a ciência, porque aquilo que é produzido nas universidades não chega à população. E aí eu sempre falei, gente, quer ser um ótimo professor? Vai fazer um curso normal, vai aprender a dar aula para criança, porque quem sabe ensinar uma criança, um bebê, uma criancinha de 4 anos, até 10, vai poder ensinar qualquer adulto, porque trabalhou com a humildade de reformular a sua vida, reformular as suas frases, a sua maneira de agir, de falar. Porque aquele que toca o coração de uma criança, toca o coração de qualquer pessoa. E é isso. Quantos de nós vamos desencarnar e nos achávamos os tais, e vamos chegar lá, não vamos ter nada em relação a valores. Então, assim, uma dica a gente fica no Amor a Cristo, a gente está estudando agora os sonhos no Livro dos Espíritos. E aí a gente aprendeu, que antes de dormir a gente pode pedir a Deus, na prece, para a gente trabalhar no plano espiritual. E a gente tem um relato de uma companheira muito engraçada, que ela falou assim, poxa, eu pedi para trabalhar e me levaram para um lugar muito trevoso, e eu vi 3 espíritos que precisavam de ajuda, eu não sabia como ajudar. Aí eu fui, falei, a gente tem que pedir para trabalhar varrendo, limpando o jardim, tirando a poeirinha, porque a gente não está preparado realmente para coisas muito grandes. André Luiz, quando desencarna e quer ser médico no plano espiritual, as primeiras tarefas que ele vai executar são tarefas de limpeza, de cuidados básicos. Ele não consegue ser médico. E é isso que a gente tem que pensar, da gente começar de baixo mesmo. Eu já falei que eu tenho uma franquia do McDonald's no Umbral. Pronto, já tá bom, basicão, ó. Sabe, a gente tem que levar a vida com mais leveza, reconhecendo que a gente também é muito imperfeito, mas não vendo coisas negativas na gente, também vendo coisas positivas. Observar que em nós já existem certos valores que só precisam ser cultivados, porque as reencarnações elas vão melhorar tudo. Através do processo reencarnatório,
reencarnatório, todos nós vamos alcançar as nossas potencialidades. E não significa ter carro do ano, casa bonita, não. Significa morar no barraquinho, no meio de uma comunidade, mas fazer aquela comunidade prosperar moralmente, fisicamente também, levar saúde para as pessoas. Então a gente não precisa pedir muito. A gente precisa fazer muito com o pouco que a gente tem, no sentido moral. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na Terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira... É que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde, as virtudes, enquanto que os outros deverão deixar o que fazia sua grandeza na terra e não se leva, a fortuna, os títulos, a glória e o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam ao outro mundo desprovido de tudo, como náufragos, que tudo perderam, até suas vestes. Não conserva senão o orgulho que torna sua nova posição mais humilhante, porque vem acima deles, e resplandecentes de glória aqueles que o espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação deste princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição. Numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, mais humilde e mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. E aí a gente termina a leitura. E aí, essa história me faz lembrar uma visita de Chico Xavier a um centro espírita que estava tendo uma festividade. E naquela época, o centro estava bonito, as festividades começaram, e o Chico ia receber as homenagens. E aí Emmanuel, diz a Chico que quem deveria ser homenageado, acho que eram uma ou duas senhoras que estavam lá no fundo do centro. Por que elas deveriam ser homenageadas? Porque elas limparam o centro. Elas arrumaram o centro. E elas foram homenageadas. E muitas das vezes a gente... é uma coisa assim, muito... chega a ser ridícula de ver da nossa parte. Brigando por posições numa casa espírita. Porque eu tenho a razão, eu tenho conhecimento doutrinário. Eu quero ser palestrante, eu quero ser monitor do ESG, eu não vejo ninguém brigando para pegar a vassoura. Não vejo ninguém brigando para limpar. Vejo poucos brigando para evangelizar as crianças. Poucos têm paciência. Eu vejo poucos brigando por gastar dinheiro com o centro para melhorar. Vejo poucos brigando para participarem da campanha do quilo no domingo de sol. É complicado, A gente a gente gosta de bater cabeça, Achando que espiritismo é uma religião, apenas uma religião, que Kardec nem trata como uma religião. Tem um tríplice aspecto, uma doutrina com bases científicas, filosóficas e religiosas, e a gente se pega na briga por posições e esquece que Jesus falava que ele veio para servir. E a gente, assim, na mediúnica, a gente briga para servir para o mentor. Poucos dão comunicações de espíritos trevosos, de espíritos doentes. São reflexões, gente, que a gente tem que levar para uma vida inteira. Quem quer, é uma coisa que também me fez refletir durante anos. A gente está brigando hoje por se aposentar cedo para a gente curtir a nossa fase idosa, a terceira idade. Aí a gente morre para trabalhar. A gente desencarna e continua trabalhando. Então, assim, a aposentadoria não existe no plano espiritual. Vocês podem reparar
que muitas pessoas se aposentam e em seguida ficam doentes e morrem. E então, assim, da nossa parte, a gente como cristãos, a filosofia do Cristo, ela sempre vai ser permeada do trabalho, da função, do trazer coisas práticas para a nossa rotina. Então, que a gente possa refletir realmente, tá, sobre tudo que foi trazido, pensar em como no meu dia a dia eu posso trabalhar esse ser o último, né, mas trabalhar sempre, refletir sobre as minhas ações, e incorporar a filosofia espírita no meu dia a dia. Né? Questionar, sempre questionar, eu posso melhorar aquilo que eu faço? Não é se eu estou certo ou se eu estou errado, eu posso melhorar aquilo que eu faço? Eu posso contribuir mais? E com o tempo a gente vai perceber que a gente foi a melhor pessoa que poderíamos ser. Né? Quem me conhece sabe que eu sou muito brincalhão, brinco, falo às vezes besteira, né? Fico irritado também, sou teimoso que nem uma mula. E beleza, tá tudo bem. Eu sei que eu sou assim, mas também eu sei que eu tenho muita paciência para algumas questões que eu já sei ouvir bastante, que eu gosto de ser amigo. Quem realmente é meu amigo sabe que eu vou estar ali, né, na medida do possível. E também tá bom ser assim. E eu não quero ser melhor do que ninguém, né? Eu não quero. A gente tem que colocar isso na cabeça. Eu não tenho que ser melhor para ninguém, eu tenho que ser melhor para mim, porque eu tenho que ser a melhor versão de eu mesmo. Tá? Então esse era o estudo que eu vim passar. Eu espero que todos do Amor à Verdade possam gostar, e se não gostarem também, estamos abertos aí a críticas. Me chamem lá, Thiago Querino, no Facebook. Tá? Só sejam legais comigo, que às vezes eu fico rancoroso, aí eu vou querer ficar sem falar com vocês 3 semanas, tá? Então, assim, esse foi o estudo. Eu peço muito que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade, que a gente possa continuar fazendo essa tarefa em outros momentos. Um forte abraço do Amor a Cristo para todos, tá? Que Jesus nos abençoe sempre e que em breve a gente se cuidando direitinho ainda, né? Quem está na rua se cuida, quem está em casa se cuida, a gente vai poder se abraçar. Porque como Emmanuel trouxe de Maria de Nazaré para Chico Xavier, tudo passa.